Eu recebi uma pergunta aqui muito interessante da Áurea Lemos, lá na nossa outra rede social. A Áurea falou assim: professor Madison, quais os estágios da Libras, tanto que passamos até atingir a fluência? Ou seja, quais são os níveis, como é que é o processo, o que acontece em cada momento até atingir a fluência? E eu confesso que eu já estava fechando aqui, já não ia gravar conteúdo, mas eu vi essa pergunta aqui, eu resolvi responder ela, porque é muito legal isso que ela perguntou. E é uma pergunta diferente. E é o seguinte, entre você não saber a Libras e você se tornar fluente, pode ser um espaço de 8 semanas, de 8 anos ou mais. Tudo isso depende de como você está estudando a Libras. Tudo isso depende de qual que é a forma como você está fazendo. Tem uma forma comum, engessada, tradicional, que todo mundo usa por aí, nos cursinhos, nas faculdades, nas pós-graduações, nas igrejas, em várias outras religiões, em muitas instituições, de vários tipos de instituições diferentes, em empresas, em cursos de Libras, em vídeos do YouTube de outras redes sociais. E existe um outro caminho que é eu vou falar daqui a pouco. Essa forma tradicional, ela é literalmente uma forma, sabe? É uma forma, ela é engessada. É uma forma, igual um bolo, sabe? Você vai lá, bater o bolo ali e tal, você coloca naquela forma ali, e o negócio fica engessado ali, pega exatamente aquele formato, sabe? Quadrado ali, sabe? Então, se você for seguir essa forma tradicional, engessada de ensino da Libras, comum de ensino da Libras, você vai passar vai ser mais ou menos nessa ordem. Se quiser anotar aí, ó, você vai aprender o alfabeto manual da Libras, depois você vai aprender um tanto de sinal isolado. Para cada 5 sinais que você vai aprender, você vai esquecer uns 3 sinais, 4 sinais, aí você vai aprender eles de novo. Daqui a um ano, você vai ver esse sinal e falar: nossa, que sinal legal, eu aprendi ele agora. Mas não foi. Você já tinha visto ele um ano atrás, você nem lembrava. Eu já me assustei ao ver apostilas de Libras antigas minhas, achava que eu aprendia esse sinal em tal época, lá na apostila eu já tinha aprendido. Depois disso aí, você vai começar a decorar um tanto de frases prontas. Aí você fica lá decorando as coisas e tal. Aí você vai tentar se comunicar com surdos e não vai conseguir, porque toda vez que você tenta, você não consegue. Mas você vai lá ficar tentando. Aí, às vezes você vai até entender alguma coisa, vai até fazer alguma coisa para o surdo, porque você decorou, mas na hora que o surdo fizer para você, você não vai entender, porque você só ficou decorando coisas. E isso aí vai se repetir nessa novela aí, entendeu? O pessoal vai cozinhando esse negócio aí, cozinhando, até ou você desistir da Libras, ou você, por muita persistência, talvez por sorte, você descobrir um outro caminho aí e tal, e reverter isso aí, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu passei 6 anos cozinhando galo desse jeito aí e tal, e a carne nunca ficou macia. Eu fui fazer uma reunião com os funcionários surdos que eu coordenava e passei por vergonha na frente deles. Eu precisei que 2 surdos me interpretassem para os outros funcionários, porque eles não estavam me entendendo. Tinha 6 anos que eu estava na área. Mas existe um outro caminho, que é você se tornar fluente em Libras em 8 semanas, absorvendo a Libras, sem decorar nada. Nesse caminho, você sai de não saber nada de Libras na semana 0, quando você está começando, e quando você chega lá no final da semana 8, estudando mais ou menos 1 horinha por dia ali, 1h30, dependendo do dia e tal, e ainda descansando no final de semana, hein? Enfim, você escolhe os dias que você vai fazer isso, mas você termina isso realmente fluente na Libras. E o que acontece nesse meio do campo aqui? A primeira coisa que você vai descobrir nesse meio do campo aí é que a Libras é uma língua visual, que ela não tem nada a ver com o português. O português é uma língua oral, falada, linear, você vai falando um som, depois um outro som, você junta isso aí e forma uma sílaba, junta isso aí e forma uma palavra, junta várias palavras e forma uma frase. A Libras não, a Libras é uma outra lógica, é uma outra forma, é um outro jeito de fazer. Você vai descobrir isso lá nas 2 primeiras semanas. E mais que isso, você vai vivenciar isso na prática. Na verdade, como que você vai absorver da Libras nessas 2 semanas iniciais, você já está preparado para se comunicar com crianças surdas. Ah, Madison, comunicar com crianças surdas é fácil. Não, não é não. Não é não.
A maioria das pessoas que sabem Libras ou que acham que sabem Libras por aí, não sabem se comunicar com crianças surdas. Lembra que a criança surda geralmente não sabe Libras. Lembra disso. Então é um outro caminho para se comunicar com criança surda. E, geralmente, quem sabe se comunicar com criança surda é um outro surdo. Mas nessas 2 semanas iniciais aí, aplicando na prática o método, você vai saber se comunicar com crianças surdas, com surdo que nem sabe língua de sinais ainda. E mais do que isso aí é a base, o fundamento real para você se desenvolver nas semanas seguintes. Tem alunos nossos, por exemplo, que depois de aplicar isso aí na prática, começaram a encontrar um surdo no parque, e já conseguiu se comunicar, enfim, em vários outros contextos também. Depois disso aí, você vai começar a absorver sinais da Libras. Nesse processo você vai descobrir que você já tinha absorvido, na verdade, muitos outros sinais, achando que não eram sinais, mas você vai ter absorvido já. E aí, depois, durante mais ou menos mais umas 2 semanas, você já vai ter aprendido, ou melhor, você vai ter absorvido os sinais de tudo necessário para comunicação no dia a dia. Quando você chegar no final da semana 4, mais ou menos, você já vai estar começando a sonhar em Libras, direto em Libras. É uma coisa incrível, incrível. E, eventualmente, você vai ver assim que os sinais começam a vir na sua mente, assim, de repente você já fez, sabe? É muito legal. Se você se encontrar com o surdo, você vai conseguir se comunicar com ele. O mais legal é porque você está se divertindo no processo. E aí vem a semana 5, a semana 6, continuando absorvendo. Quando chega no final da semana 6, muitos alunos nossos já estão fluentes na Libras. Já estão fluentes, tá? Parece mágica, mas é método. Método. É um passo a passo. O que significa método? É uma palavra que vem do grego, métodos, que significa caminho, literalmente. Então, um método é um caminho, um passo a passo que você vai seguindo ali com o nosso acompanhamento. E quando chega no final da semana 6, muitos dos nossos alunos já estão fluentes. O John Clayton passou numa banca avaliativa para intérpretes na semana 6. A Andresa Abreu foi fazer uma viagem para um outro estado para participar de um curso de teologia em Libras. E lá, esse curso era ministrado totalmente em Libras. Tinha surdo de todo quanto é canto do Brasil. O professor era surdo também. E ela conseguiu se comunicar com todos eles, inclusive com o professor, totalmente em Libras. Ela contou essa história pra gente em Libras, inclusive, né? E por aí vai, são incontáveis casos. E depois, na semana 7, na semana 8, tem uma coisa importante aqui, mais ou menos lá na semana 5, se eu não me engano, é quando finalmente você vai aprender, aí ele é aprender mesmo, tá? O alfabeto manual da Libras, ele você vai aprender mesmo. Não é absorvido, não, é aprender mesmo, vai decorar ele. Mas ele é a única coisa que você vai decorar. O resto lá dentro, todo esse conjunto aí, você não vai ter que decorar nenhum sinal. Tudo você vai absorver de forma natural, de forma intuitiva. Dá vontade de abrir aqui e tal, mostrar como é que funciona por dentro, mas não dá tempo de fazer isso nesse vídeo aqui, tá? Mas a boa notícia é que, termina lá a semana 8, só terminar de contar isso aí. Quando você termina a semana 8, você está fluente na Libras. Você sabe contar histórias em Libras, você sabe se comunicar de várias formas. Você quer falar sobre o quê? Você quer falar sobre coisas da escola? Você vai conversar sobre isso. Você quer falar sobre coisas do dia a dia? Você vai falar sobre... Tem um namorado, uma namorada surda? Vai falar sobre isso. Você tem uma esposa surda e até hoje você não sabia se comunicar? Um marido surdo? Até hoje não sabia se comunicar? Igual aconteceu com a Valber lá do Maranhão? Você vai conseguir se comunicar. Você quer trabalhar com surdos na escola? Você vai estar preparado para trabalhar com surdos na escola. Você é professor de matemática, quer dar aula de matemática em Libras? Você vai estar preparado para isso. Você quer conversar com surdos sobre filosofia? Bom, talvez você até tenha que pegar um outro sinal adicional para a filosofia, que é um negócio muito específico, mas o essencial, você já vai saber, assim, conversar com surdo, até filosofar em Libras. A Libras é uma língua incrível e apaixonante. Eu fico realmente impressionado em como que tem esse outro jeito, esse outro caminho para realmente aprender a Libras, para realmente absorver a Libras. E, mais do que isso, a parte mais legal para mim é que é divertido todo o processo. Tá? Bom, eu falei a questão de mostrar por dentro. Eu vou fazer isso essa semana lá no evento O Fim da Libras de Mentira, que é essa coisa encaixotada, que você fica lá anos e anos e não consegue, e acha que o problema é com você,
e você vai tentando, e decora, e faz, e tenta, e tal, e passa vergonha na frente do surdo, sabe? Essa coisa encaixotada, tem que acabar com isso aqui. Lá no evento Fim da Libras de Mentira, você vai entender o porquê. E mais do que isso, lá eu vou te mostrar com mais detalhes, com mais clareza, mostrando um exemplo e tal, como se tornar fluente em Libras em 8 semanas, tá? O evento é totalmente online, gratuito, tomara que tenha vaga ainda para você, porque ele é só essa semana. Vou deixar o link aqui embaixo, na bio, na descrição, enfim, você procura o link, mas ele tá por aí, e vai lá, participa, é gratuito online, vai lá eu vou mostrar como é que funciona isso aí tudo por dentro também, vai lá.